A história do açougueiro de Praga, Reinhard Heydrich, é famosa. Uma das histórias mais conhecidas de toda a Segunda Guerra Mundial, mas que certamente você não sabia esses detalhes que eu vou mostrar no programa. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva a uma história real na Praga da Segunda Guerra Mundial. As marcas estão por toda a cidade e hoje eu vou contar para você a história do assassinato de Heydrich e da perseguição aos comandos que o executaram, percorrendo a cidade de Praga ao mesmo tempo. A história da antiga Tchecoslováquia, ela está muito entrelaçada com o regime nazista, com a ocupação alemã em seu território. A então Tchecoslováquia surgiu após o final da Primeira Guerra Mundial, ou seja, uma nação recente no mapa europeu, e englobava o que hoje é a República Tcheca e a Eslováquia. Então, na época, eles eram um só país, a Tchecoslováquia. Esse país era uma república e a política era totalmente democrática, os presidentes eram eleitos. Mas havia uma região no norte da Tchecoslováquia, a região dos Sudetos, a Sudetolândia, que era uma região povoada por alemães, por descendentes dos alemães, e se falavam dialetos alemães e eles se sentiam alemães. Essa foi a desculpa usada pelo expansionismo nazista nos anos 30, e Hitler, usando esse argumento, buscou a anexação da Tchecoslováquia ao seu território, assim como ele havia feito com a Áustria. Com a Áustria foi em 1936 e em 1938 Hitler mostrou ao mundo o seu interesse de anexar a Tchecoslováquia. Houve uma reação, a França não queria, outros países também não queriam, e à época o primeiro-ministro britânico Chamberlain esteve em Munique, assinou o famoso Pacto de Munique, onde ele disse, segundo ele garantiu a paz para a Europa naquela época. No documento assinado em Munique, Hitler garantia aos franceses, aos ingleses, ao mundo, que não iria invadir a Tchecoslováquia, queria anexar ao seu território alemão somente a parte onde existia a maioria de população alemã, os Sudetos. Só que, após assinar esse documento e após o retorno triunfal de Chamberlain à Inglaterra com o pedaço de papel garantido que a paz estava segura na Europa, Hitler, na realidade, anexou toda a Tchecoslováquia. A partir daí, ele buscou incorporar a Tchecoslováquia ao grande território, à grande pátria alemã. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, a invasão da Polônia, a guerra com a França, com a Inglaterra, a Tchecoslováquia foi incorporada definitivamente ao território alemão. E essa região ficou conhecida como um protetorado alemão incorporado ao território alemão. E para governar essa região, Hitler, em 1941, indicou o seu protegido, ou aquele que ele considerava como o seu sucessor natural, Reinhard Heydrich. Esse é o Castelo de Praga. Depois que os alemães dominaram toda a Tchecoslováquia, aqui passou a ser a sede do poder. E aqui, Reinhard Heydrich governava. Daqui, Heydrich dava suas ordens. E é aqui que Hitler vinha quando visitava a República Tcheca. Ele esteve aqui algumas vezes. O caminho que Heydrich fazia, desde o pequeno chateau onde ele morava até chegar ao castelo, foi o caminho que os resistentes, que a resistência tcheca e os comandos tchecos treinados pelos britânicos agiram. O caminho que levava ao castelo de Praga também levou Heydrich a ser emboscado. Heydrich havia feito carreira dentro das SS, das tropas especiais alemãs, e era um queridinho de Hitler. E ele participou efetivamente dentro do extermínio dos judeus, da solução final, e hoje os historiadores apontam que ele foi responsável aí por mais de 2 milhões de judeus mortos
durante a Segunda Guerra Mundial. Mas Hitler indicou Heydrich para a Tchecoslováquia para governar aquela região como Reichsprotektor, ou seja, o grande comandante, o grande chefe dessa região, que englobava a Boêmia, a Bavária, uma região que pega parte do território alemão, parte do território tcheco. Heydrich não só governava essa região tão importante e crucial para a Alemanha, mas também eliminou todos os judeus, perseguiu, prendeu, deportou para os campos de concentração todos os judeus de toda essa região. De uma forma ou de outra, ele virou o alvo dos ingleses. Mas antes de Heydrich pegar esse fatídico caminho de sua residência até o Palácio de Praga, ele veio para uma conferência aqui em Berlim, mais precisamente nesta casa, nesta mansão, Wannsee, onde aconteceu a conferência que definiu o destino de milhões de judeus. Aqui nesta mansão se reuniram os líderes de diversos segmentos do sistema nazista: economia, transporte, segurança, exército, todos comandados por Heydrich. O carniceiro de Praga iria cometer aqui o seu maior crime: o planejamento de milhões de assassinatos de judeus, sistematicamente. É bom lembrar que quando houve a anexação da Tchecoslováquia pelos alemães, milhares de tchecos e de eslovacos, principalmente tchecos, fugiram para a Inglaterra e foram treinados, foram absorvidos pelo aparelho militar britânico, foram treinados e muitos deles foram usados como tropas regulares ou como agentes. E esses agentes cumpriam missões especiais. Parte deles foram incorporados pela SOE, ou seja, sobre a divisão de operações especiais, que eram basicamente espiões que eram lançados atrás das linhas inimigas com missões específicas. E a missão para eliminar Heydrich, a partir do momento que o alto comando inglês determinou que Heydrich era um alvo em potencial e deveria ser eliminado, coube a agentes tchecos treinados na Inglaterra do Serviço de Operação Especial. Essa é a história da Operação Anthropoid. Heydrich era o alvo da Operação Anthropoid, em 1942. Uma ação polêmica. Os dois tchecos que planejaram o atentado, Jan Kubiks e Josef Gabčík, juntamente com muitos resistentes escondidos nas sombras da Praga ocupada pelos alemães, desenvolveram meticulosamente o seu plano, estudando a rotina de Heydrich e os caminhos que ele tomava sempre, buscando o ponto fraco, que acabou acontecendo naquele ponto, na curva. Aqui temos fotos do carro de Heydrich após a explosão. O dano causado foi considerável, bem embaixo do assento onde estava Heydrich. E foi exatamente o dano causado neste local do carro que acabou ferindo-o mortalmente. Ele morreria dias depois no hospital. Olhem aqui exatamente esse ponto onde ocorreu o atentado, que mostramos aqui no canal. As consequências desse atentado nós vamos ver em dois locais, Lidice e também na igreja de São Metódio e de São Cirilo. Vamos lá. Em Londres, o governo tcheco no exílio resolveu então matar Heydrich com a colaboração do alto comando militar britânico. Dois tchecos, Jan Kubiks e Josef Gabčík, foram escolhidos para a operação.
Treinados pela Special Operations Executive, ou Serviço de Operações Especiais, SOE, britânica, os dois homens regressaram à Tchecoslováquia saltando de um avião Handley Page Halifax em 28 de dezembro de 1941. Durante alguns meses viveram escondidos e se preparavam para a tentativa de assassinato. Em maio de 42, Heydrich planejava encontrar-se com Hitler em Berlim. Documentos alemães da época sugerem que Hitler tinha a intenção de transferir Heydrich para a França, ocupada então pelos nazistas, porque a resistência francesa estava crescendo muito e Heydrich queria fazer o que ele faz de melhor, que é sufocar e oprimir. Houve então uma determinação que deveria ser feito o atentado o mais rápido possível. Heydrich tinha que passar por uma região onde passa a estrada que liga Praga a Dresden, e essa estrada se cruzava com uma ponte. O cruzamento era no subúrbio de Praga, de Liben, e foi determinado como o local ideal para o ataque, pois o motorista do carro de Heydrich teria que diminuir a velocidade por causa de uma curva apertada. E conforme o carro diminuísse, os atacantes iriam desenvolver o atentado. Acontece que na hora do atentado, Gabčík apontou a metralhadora Stern para Heydrich. Após o carro parar, ele se projeta à frente do carro, e aí o carro do Heydrich para. Ele tenta atirar e a metralhadora falha. Heydrich então tentou confrontar os atacantes. Como o carro está parado e a metralhadora de Gabčík falhou, o outro tcheco, que faz parte, o Kubitsch, aproveita e joga uma bomba, uma mina antitanque convertida, na parte traseira da viatura. A explosão feriu tanto o Heydrich quanto o outro atacante tcheco, o Kubitsch. Quando a fumaça desapareceu, Heydrich saiu dos destroços do carro com sua pistola na mão, tentando atirar em Kubitsch. Kubitsch pegou uma bicicleta, saiu correndo, e o motorista de Heydrich correu atrás de Kubitsch e houve um tiroteio, e Kubitsch acertou o motorista de Heydrich. Enquanto isso, o Reichsprotector Reinhard Heydrich, ainda com a pistola na mão, sangrava sentado dentro do carro. Ele havia sido ferido mortalmente. Depois de meses de planejamento e execução, um dos comandos tchecos, membros da resistência tcheca, que foram treinados pelos comandos britânicos na Inglaterra, estava nesse ponto de ônibus, que existe até hoje. Aqui ele saiu e, na pequena rua, hoje uma grande avenida, parou o carro de Heydrich, na altura do monumento onde o nosso pessoal está lá observando as placas. O carro de Heydrich parou exatamente nesse ponto. E o comando britânico, percebendo que o seu colega metralhador havia falhado, ele atirou a bomba embaixo do carro. Hoje o monumento relembra os fatos, assim como um painel e outro monumento ali próximo que eu vou mostrar para vocês. É exatamente esse caminho, exatamente essa curva. Aqui foi atingido o carniceiro de Praga. Uma mulher tcheca chamou um carro que passava e ele foi colocado dentro da cabine e foi levado ao hospital. Heydrich tinha sofrido ferimentos graves do lado esquerdo, no diafragma, no baço e no pulmão, e teve uma costela fraturada. Foi tratado no hospital e Hitler enviou seu médico pessoal, Theodor Morell, para tentar salvar a vida do seu protegido. No dia 2 de junho, Himmler visitou Heydrich, que então já estava nas últimas, e recitou uma passagem de uma ópera de seu pai, que era músico, e disse: "O mundo é apenas um realejo que o próprio Senhor Deus toca. Temos todos de dançar de acordo com o ritmo que já se encontra no tambor." Ele entrou em coma e, depois da visita de Himmler, morreu em 4 de junho. A autópsia concluiu que ele morreu de sepsemia, causado pelos ferimentos da explosão. Aconteceu um fato histórico que talvez tenha mudado até a trajetória do nazismo e a resistência, né, para mostrar que como o povo tcheco brigou pelo sonho de liberdade para se libertar do nazismo. Obviamente, o funeral de Heydrich foi uma cerimônia nazista altamente concorrida. Ele foi sepultado no cemitério dos Inválidos em Berlim.
um cemitério militar que hoje já o local exato não é conhecido, porque havia uma marca de madeira temporária que desapareceu quando o Exército Vermelho entrou na cidade em 1945. Esse é o cemitério dos Inválidos, aqui em Berlim. Esse muro é parte do Muro de Berlim. O Muro de Berlim dividiu o cemitério ao meio. E aqui estão sepultados muitas personalidades do Terceiro Reich e também do exército alemão da Primeira Guerra Mundial. Personagens da história do século XX. E aqui também foi sepultado o corpo de Reinhard Heydrich. Após o atentado de Praga que vocês viram, de todo o desfecho, Heydrich faleceu no hospital por conta da septicemia dos ferimentos provocados pela explosão e ele foi sepultado com honras militares neste cemitério. Após a guerra, a sua lápide passou a virar culto, imaginem, de neonazistas, e a lápide foi retirada. Só a lápide. O corpo dele ainda assombra esse cemitério. Uma curiosidade da história: aquele que era o senhor absoluto das terras dominadas pelo Terceiro Reich e responsável pelo destino de milhões de judeus, agora está enterrado em um local desconhecido, em um cemitério em Berlim. Obviamente que todos os atacantes a Heydrich foram imediatamente perseguidos. Houve uma investigação profunda e violenta e um dos integrantes do grupo virou traidor após sofrer pesada tortura. E com a ameaça de matar todos os seus parentes, ele passou a entregar quem havia participado do atentado, toda a rede de resistência tcheca que havia organizado o atentado. Com o alarme soado entre os resistentes, alguns se mataram com cápsulas de veneno, porque sabiam que iriam sofrer as consequências, e outros fugiram e se refugiaram numa igreja em Praga. A igreja existe até hoje, foi ali que nós tivemos a oportunidade de visitar todo o memorial. Mas antes eu vou contar um pouquinho de como foi essa perseguição. Após uma perseguição implacável dos alemães aos membros do grupo de comandos e da resistência tcheca que perpetrou o atentado contra Heydrich, os caminhos levaram a este local. Kubik, Gabriel e os membros da resistência se esconderam na igreja de São Metódio e São Cirílio. Ali, o desfecho aconteceu de toda essa ação contra Heydrich. As ruas de Praga ficaram cobertas de sangue. Vamos ver como está a igreja hoje. Os atacantes de Heydrich esconderam-se em casas e, por fim, então, buscaram refúgio nessa igreja, na Catedral de São Cirílio, uma igreja ortodoxa que existe em Praga. Depois da traição de um dos membros da resistência, a igreja foi cercada por 800 membros das SS e da Gestapo. Muito interessante visitar a igreja retratada no filme Operação Antropoide, né? Que eu particularmente acho um dos melhores filmes sobre a Segunda Guerra que eu já assisti. Então, assim, estar nos locais onde os fatos históricos aconteceram é muito interessante. É memória que fica pro resto da vida, né? A igreja de São Metódio e São Cirílico é bem frequentada. Hoje é dia de missa, a igreja está cheia. Mas a maioria dos frequentadores dessa igreja não prestam tanta atenção lá dentro, mas na cripta, que hoje é um museu, pois foi nessa cripta, embaixo do primeiro piso da igreja, que Gabriel, Kubik e os outros membros da resistência tcheca se esconderam. E foi aqui o seu último ato nesse drama que tomou conta de Praga e até hoje é lembrado no mundo inteiro. Vamos entrar na cripta e conhecer o local onde caíram
os resistentes que perpetraram o ataque à rádio. Olha, é um lugar histórico e assim você entra dentro da história. Não é só uma igreja onde aconteceram todos os fatos. E você vê buraco de bala, você vê a janela onde o pessoal colocou água para poder inundar os membros da resistência aqui da cidade. Então, assim, é uma coisa muito interessante. Você fica imaginando como se estivesse na cena de um filme. Essa é a entrada da cripta, que é também um museu sobre a Operação Anthropoid. E aqui está o Michael, que é um dos responsáveis pelo museu, e ele vai fazer um convite especial para vocês. Nice to meet you, Michael. Nice to meet you too. And invite the Brazilian people to come here. We will be very proud and very happy if Brazilian people visit our marvelous country. The Czech Republic is so beautiful. It's excellent food, excellent people, excellent land, and a real museum of real Czech heroes of Czech Paras who assassinated Heydrich in Second World War. This is original place when the Paras take a last battle and use the last bullet from suicide. And I don't know what happened. What more say? Sorry, my English is not excellent, but this place is definitely excellent. Yes. Thank you and goodbye. Ele disse que a República Tcheca é um país muito bonito, pessoas bonitas, receptivas, alegres, tem boa comida, boa paisagem. Todos os brasileiros são bem-vindos aqui, especialmente na cripta e no museu da Operação Anthropoid, onde tudo é real, tudo é verdadeiro, e os heróis tchecos aqui deram a sua vida combatendo o nazismo. Thank you for welcoming us. Thank you for your visit. Thank you. And we would like to see again. Okay, and you are invited to go to Brazil, okay? Thank you. Maybe next year. Yeah, maybe. Houve um combate violento dentro da igreja, foram mortos vários tchecos na parte superior da igreja, enquanto que outros se esconderam na cripta da igreja, um local subterrâneo, onde os corpos dos religiosos eram colocados. Ao se esconder ali debaixo, é como se fosse uma armadilha. Os resistentes estavam presos numa ratoeira, e foi questão de tempo até os alemães liquidarem todos. Primeiro tentaram expulsar os homens que estavam escondidos na cripta com o recurso de tiros, depois gás lacrimogêneo e, por fim, inundando com água. Só conseguiram penetrar após abrir buraco na parte superior com explosivos. Até hoje é possível, ao visitar a igreja, você observar a janela pela qual os alemães jogaram o gás lacrimogêneo, metralharam tentando atingir os soldados lá dentro e foram várias armas pesadas atirando por essa janela, vamos dizer assim, que é um buraco por onde entra um pouquinho de iluminação na cripta. Estas são as marcas do templo, marcas do combate que aconteceu aqui. Todos os turistas fazem questão de registrar esse local. E aqui os dois paraquedistas caíram. É um local que impressiona, porque são as marcas do sacrifício do combate que aqui aconteceu. E todo o nosso pessoal vai tirar foto aqui para guardar para sempre essa memória. Por fim, introduziram grandes mangueiras e tentaram inundar a cripta. Mas os tchecos continuavam resistindo e atirando de volta e não permitindo a entrada dos alemães. Por fim, os alemães explodiram a parte superior da cripta, que era o piso da igreja, e ao perceber que os alemães entrariam dentro da cripta, os soldados tchecos então se mataram para não cair nas mãos dos torturadores alemães. Um desfecho trágico para um grupo de soldados tchecos, resistentes tchecos, que heroicamente cometeram esses atos, que mostrava a independência e a vontade da liberdade dos tchecos com relação à dominação alemã. E esse fato é lembrado até hoje. A igreja de Santo Cirilo continua funcionando normalmente na República Tcheca, mas a cripta virou um museu. Aqui é um painel retratando a evolução dos acontecimentos. Enquanto Heydrich e os alemães tomavam conta da República Tcheca, os resistentes iam treinar na Inglaterra. Aqui o treinamento dos tchecos
e permaneceram na luta pela independência tcheca, principalmente em Gravitz e Kubitsch. Aqui o modelo da metralhadora Sten, que falhou no atentado. Lembra da história, quando eles tentaram atingir Heydrich. Aqui o local do atentado, a famosa curva onde nós estivemos, vocês já viram aqui no vídeo. E agora nós vamos entrar na cripta, onde eles se esconderam e lutaram até o fim. Realmente, Mariano, eu esperei muito esse momento de vir aqui nesse local, onde os patriotas da resistência tcheca lutaram contra a ocupação nazista na antiga Tchecoslováquia. E isso aqui aconteceu, foi uma coisa sui generis. Eles conseguiram liquidar o terceiro na hierarquia do Reich, e se não fossem os traidores, eles teriam conseguido realmente dar cabo da missão. Então é um momento muito... Na realidade eles deram cabo da missão, né? Eles só não conseguiram escapar com vida. É que desde o começo não existia um plano depois. O que importava era a execução de Heydrich. Se eles iam sair vivos ou não, isso era um mero detalhe. Daí a coragem deles. Aí a abnegação, né? Espírito de renúncia. Dá para ver neste local todo o drama que se desenvolveu aqui. Ali é aquela imagem que nós vimos do lado de fora, toda aquela vejada de balas, pois os alemães tentaram atirar, jogaram granadas e por fim colocaram mangueiras tentando inundar esse ambiente. Mas nada fazia os resistentes pararem de lutar, até que por fim eles forçaram uma entrada por um alçapão. Quando os resistentes perceberam que os alemães entrariam no local, aí eles se mataram. Hoje está tudo preservado igual era antes, e é impressionante esse local. Imagine o desespero dos tchecos enfrentando a fúria alemã, pois os alemães estavam furiosos com a morte de Heydrich. Aqui nós temos os bustos dos heróis. Era uma cripta onde colocavam os corpos dos padres. Aí eles pararam com isso e virou um memorial. Josef Gabitsch e Jan Kubitsch, os dois principais, foram eles que foram treinados na Inglaterra e vieram organizar um atentado aqui. E os outros resistentes. Ficou marcado na história, e todos os anos existem cerimônias onde se relembra e se homenageia não só os resistentes, os soldados que voltaram da Inglaterra e atacaram o Heydrich, mas também todos os outros heróis que anonimamente, escondido, trabalharam para que esse ato fosse possível, e os nomes de todos estão lá, e que foram também martirizados pelos alemães, foram assassinados. Não só os resistentes, mas os alemães encontraram um rádio da resistência na pequena cidade de Lidice. Lidice é uma cidade que fica muito próxima à Praga, e a partir do momento em que eles encontraram esse rádio, eles passaram a torturar, buscar a versão dos habitantes de Lidice sobre isso, e por fim mataram todos os homens, mulheres e crianças que viviam em Lidice e arrasaram a cidade, destruíram toda a cidade. Hoje Lidice
também um monumento que relembra a opressão nazista contra crianças, contra homens e mulheres, não só ali, mas em toda a Segunda Guerra Mundial. A República Tcheca tem muita história. Como eu disse, ela foi ocupada pelos alemães durante muito tempo. Então, muita coisa aconteceu ali. Visitar a cidade de Praga e os arredores é fazer uma viagem no tempo, num tempo nefasto, num tempo obscuro, mas que precisa ser conhecido e precisa ser lembrado para que absurdos como esse não aconteçam novamente. Visitar Praga, conhecer essa história, estar nesses locais foi algo arrepiante. Espero que você tenha a oportunidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um like no programa, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal se não está inscrito. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!